Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Agradeço mais uma vez a Deus a oportunidade de mais um vídeo. Esse nosso vídeo tem por título As Faces da Verdade. É uma historinha que nós contamos para a gente fazer uma reflexão. Diz assim: as crianças conversavam animadamente enquanto a professora preparava a sala para começar a atividade do dia. Em silêncio, ela arrumou as cadeiras em círculo. No meio, colocou uma caixa forrada com papel colorido. Sua atitude despertou a curiosidade dos alunos, que, sentando-se pouco a pouco, pararam de conversar, interessados no que poderia haver ali. Afinal, era um objeto diferente. Embora originariamente tivesse sido uma simples caixa de sapatos, fora tornada especial e interessante pelo papel colorido que a forrava e pelos variados desenhos que cobriam todos os lados. A curiosidade, sabemos muito bem, ela é quem nos move. É através do desejo de saber as coisas é que nós realmente acabamos por fazer mudanças que certamente melhoram o mundo, melhoram todas as coisas. A pessoa que é indiferente, que não se interessa por nada, realmente ela vai demorar-se mais para crescer. Muito embora vá crescer, certamente vai crescer, porque todos nós evoluímos, mas uns evoluem mais rapidamente. Por isso que aqueles alunos, então, ficaram muito curiosos com relação àquilo. Cada um de vocês, disse a professora, sem sair do lugar onde está, nem falar com os colegas, deverá relacionar os desenhos que veem estampados na caixa. Entenderam? Entendemos. Em silêncio, cada aluno anotou em uma folha o que estava vendo. Em seguida, a professora pediu para uma das crianças: leia, por favor, a lista do que você viu na caixa. Lembrando que é uma caixa que foi colocada, né, no círculo, no centro do círculo, com vários desenhos. Então, o aluno disse assim: eu vi uma bola, um lápis e uma flor amarela. Respondeu prontamente. Olhando para a criança que estava exatamente na frente dessa, a professora perguntou: a sua lista coincide com a lista do seu colega? Não, respondeu desconfiado o menino, a quem havia sido dirigida a palavra. Vejo desenhados na caixa um peão, um carrinho e uma laranja. Pois bem, disse a professora, olhando para a classe. Qual dos nossos colegas está com a razão? Os alunos se entreolharam, conversaram um pouquinho, ficaram meio assustados, né? Uma pequena confusão se estabeleceu. As crianças começaram a falar simultaneamente, cada qual dizendo para a professora o que via, o que não coincidia com o que os demais falavam. Passado apenas uns instantes, a professora reassumiu a palavra, pedindo silêncio e explicando. Imaginem que a caixa que vocês estão vendo é a verdade. Cada um consegue apenas visualizar um ângulo dela. Muito bem. Interessante isso que a professora colocou. Não é possível saber o que o colega que está sentado à sua frente pode ver. Tampouco qualquer um de vocês sabe qual é o desenho que existe por debaixo da caixa. Erguendo a caixa e mostrando, viu-se que ali havia uma bela figura. A verdade, essa é a historinha, a verdade ela é única e incapaz de se amoldar aos interesses individuais. Esse é o ensinamento moral. A verdade exige, porém, que cada um de nós busque ângulos diferentes, conhecimentos mais amplos, para que possamos estabelecer um juízo mais seguro a respeito de qualquer assunto. Por isso que, naquele ditado popular antigo que existe, que diz assim: antes de responder, conte até 10. É muito seguro isso, porque quando a gente responde de sopetão, nem sempre a resposta é a correta. O importante é que nós paremos, reflitamos. Lembremos-nos daquela passagem significativa de Jesus, onde a mulher adúltera seria apedrejada.
E as pessoas perguntaram a Jesus: olha, a lei diz que quem comete adultério precisa ser apedrejado. O que o Senhor diz? Jesus não respondeu nada. Ele silenciosamente analisou a situação, tranquilo, sem responder de pronto, porque afinal de contas a lei dizia para fazer isso. E Jesus então responde, depois de analisar a situação, responde não aquilo que as pessoas queriam ouvir, porque certamente eles queriam que Jesus dissesse: não, a lei diz que faça isso, então se faça isso. Mas o que Jesus disse? Aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus então buscou ângulos diferentes para poder dar a resposta. Acreditar que apenas o nosso ponto de vista está correto pode provocar discórdias e equívocos. Nossa percepção, por vezes, está limitada a apenas um dos vários aspectos da verdade. Afinal, normalmente, cada um de nós vê apenas uma face da mesma caixa. Ao invés de crermos que somos os donos da verdade, cabe-nos a humildade e a sabedoria de tentar entender os motivos que fazem os outros se posicionarem de forma tão diferente da nossa. Quando Jesus nos disse que a verdade será motivo de nossa libertação, ele não se referia às verdades parciais que estabelecemos para nós mesmos. Jesus referia-se à verdade plena e incorruptível, aquela verdade que somente teremos condições de alcançar quando abandonarmos o orgulho, esse orgulho que realmente nos faz sofrer, o orgulho que nos cega à razão. Por isso que nós espíritas, desde Kardec, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec já nos alertava para que nós dessemos tempo às pessoas, para que as pessoas se acostumassem com aquilo que os Espíritos estavam nos trazendo. Kardec não falou dessa forma, mas esse é o sentido. Ou seja, cada um de nós tem o direito de seguir essa ou aquela religião, porque nós somos espíritos imortais, com muitas experiências anteriores. E nós todos somos filhos de Deus e haveremos de caminharmos para a perfeição possível aos espíritos. Iremos caminhar para o equilíbrio. E a descoberta das verdades pode muitas vezes nos chocar. Por isso que ela deve aparecer na nossa vida no momento em que a gente esteja mais preparado para isso. Então, se nós espíritas, para nós, nas nossas conversações, é muito natural falarmos sobre a reencarnação, falarmos sobre aquilo que nós gostaríamos de ter feito em reencarnações anteriores e não fizemos, ou aquilo que nós desejamos fazer nas próximas reencarnações, para nós é normal e natural. Mas muitos irmãos nossos que merecem o nosso respeito jamais aceitarão isso, porque eles dizem o seguinte: olha, morreu, acabou. Depois da morte não tem mais nada. Ou seja, essa é a verdade deles. A verdade nossa, ela vai aos poucos sendo adentrada em cada uma das pessoas. Porque na realidade, essa verdade que a doutrina espírita traz, ela é absoluta. Por quê? Porque a reencarnação e a imortalidade do espírito está de acordo com as leis de Deus, com a justiça de Deus, está de acordo com a bondade de Deus. Então, se nós tivéssemos somente uma vida para viver, e fosse uma vida de dificuldades, e o outro não tivesse o mesmo tipo de vida, Deus não estaria sendo justo, não estaria sendo misericordioso. Por isso que a verdade que nós da doutrina espírita estamos trazendo vai aos poucos sendo passada às pessoas, com calma, com tranquilidade, para que nós possamos absorver isso. Por isso que nós não começamos os nossos estudos lá na universidade, começamos cá embaixo, para aprender ainda a ler, a escrever, a interpretar. Esse é o tema deste vídeo que nós trouxemos aqui, para que nós pudéssemos analisar, então, e refletir sobre as faces da verdade. Que a gente não discuta, principalmente nas redes sociais, com relação a assuntos como esse, porque é o tempo que vai se encarregar para que as pessoas possam chegar, então, às suas conclusões. Era isso, amigos e amigas.
Muito obrigado mais uma vez, que possam ver o vídeo, que possam fazer comentários, inclusive compartilhados. E se quiserem, se inscrevam também em nosso canal no YouTube. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.